Alô, amigos da Minas, boa noite. Uma bela noite dessa segunda para todo mundo. Vamos falar de Série A, Série B, Eurocopa, Copa América. E no final de semana começa a segundona Guarani estreia na vizinha Nova Serrana. Pessoal, volta em instantes. Então, meus amigos, vamos começar então com a Série B bombando. Temos o Náutico, lideraço, Cruzeiro tá lá embaixo. 13º lugar os grandes, Botafogo em 10º. O Vasco em 6º, os três grandes, longe, mas muito longe da ponta. Pra você ter uma ideia, o Náutico, que aliás tem 17 pontos ganhos, ele tem 5 posições à frente do primeiro grande, que é o Vasco da Gama. E 7 pontos de frente. Então os grandões estão mal, né? 9 na frente do Botafogo e 10 na frente do Cruzeiro. Desculpa, pessoal. Então, os grandes estão fazendo papelão. Como sobem 4 times, vamos lá, Sampaio Corrêa 12, 2 à frente do Vasco, 4 à frente do Botafogo e 5 à frente do Cruzeiro, com relação ao acesso para a Série A. Bom, vamos confirmar a rodada então, que foi a 7ª jogada, sexta, sábado e ontem também. Na sexta-feira, Avaí 1-0 no CRB, o Operário empatou com o Confiança 0-0, o Brasil empate com a Ponte Preta 1-1, o Guarani perdeu em casa pro Curitiba 2-0, empate do Vila Nova com o Goiás, Clássico Goiano 0-0 em Goiânia. Aí tivemos sábado, Sampaio 2-0 no Botafogo, Vitória perdeu em casa pro Londrina 2-1 e o Náutico empatou com o Remo 1-1 em casa. E ontem o CSA fez 2-1 no Cruzeiro e o Vasco fez 2-1 no Brusque. Náutico, primeiro colocado com 11 pontos. Segundo está o Curitiba, um jogo a menos, 13. Em terceiro, o Goiás, 12. Em quarto, Sampaio, 12. Estão subindo hoje o campeão Náutico, hoje o campeão, o Curitiba, Goiás e também o Sampaio Corrêa. E aí, tentando chegar nesse G4 para subir hoje, o Operário 12 é quinto, o Vasco 10, sexto, o Brusque 10, um jogo a mais para fazer, sétimo, 10 pontos para o CRB, o oitavo, 9 para o Guarani, que é o nono, 8 para o Botafogo, um jogo a mais para fazer, 10º primeiro é o CSA, também o jogo a mais para fazer, tem 8, e o Confiança é 12º com 8. O Cruzeiro é tão somente o 13º com 7. O Avaí com jogo a menos tem 7 a 14º, o 15º o Londrina tem 7, e também com 7 pontos o Remo é o último time a se salvar da degola para cair para a Série C. O Remo tem 7 pontos. No rebaixamento hoje, a coisa perigando para Vitória 6, 17º, 18º, 6 também Brasil, 6, 19º Vila Nova e Lanterninha da Ponte Preta, 3 pontos ganhos. O Cruzeiro, então, este aí jogou com Confiança, depois de vencer o Vasco, ele beirou a 6ª colocação. Tivesse ganhado ontem, ele estaria exatamente com 10 pontos, estaria ali entre os 8 primeiros, estaria 2 pontos só do Sampaio, saiu na frente com o Marcinho, tomou a virada do CSA, time que estava em 18º lugar, em crise de direção, jogadores, se reuniu, fez as pazes entre si e ganhou do Cruzeiro com sobras 2-1. Ricardo Lasmar, então, a Minas ontem transmitiu exatamente a derrota do Cruzeiro. Nosso comentarista Ricardo Lasmar está de volta aqui para falar dessa derrota do Cruzeiro, porque o time perdeu e a situação continua complicada. Alô, Ricardo! Olá para você ligado aqui na Minas. O Cruzeiro, então, nesse domingo, jogou lá no Alagoas contra o CSA, naquela tentativa assim, de emplacar a segunda vitória consecutiva para já ir buscando a aproximação do G4, mas a coisa não deu muito certo. Começou até bem o jogo, começou fazendo um gol aos 7 minutos, né, jogando com consistência no meio, não deixando o time do CSA aproximar da área, fazer alguma jogada perigosa na área do Fábio, mas quando parecia que o Cruzeiro poderia buscar um jogo mais ofensivo, uma vitória, 2 falhas consecutivas em 1 minuto e pouquinho, 2 falhas. No primeiro gol, a bola passou por 2 zagueiros no meio do campo, e o CSA empatou o jogo aos 27 e aos 28, também uma tentativa de saída de bola errada, o CSA recuperou a bola e fez o gol. Foi até um gol sem querer, vamos dizer assim, porque o próprio jogador, o Yuri, que fez o gol, falou que tentou cruzar, a bola entrou, né? O Fábio foi enganado pela curva da bola, mas eu acho que o Fábio também
titubeou um pouquinho na jogada que uns tempos atrás eu acho que ele conseguia segurar, mas não teve como. O Cruzeiro então perdeu de virada 2-1. No segundo tempo teve um jogo mais consistente, o Moza fez várias mudanças, o Cruzeiro conseguiu 3 boas oportunidades de empatar o jogo, duas grandes defesas do goleiro do CSA, e a outra realmente faltou um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma na hora de arrematar. E o CSA no segundo tempo sumiu do ataque, só no final com 2 contra-ataques que quase que faz o terceiro gol, chegou até a fazer, mas o jogador estava impedido. Então o Cruzeiro perdeu a oportunidade de aproximar do G4, porque a rodada tinha favorecido isso, e continua ali muito perto do Z4 em matéria de pontos, né? Está em 13º colocado, mas 1 ponto do Z4, isso começa a ficar assim, começa aquela pressão de novo. Está a 5 pontos do G4, né? Que é o objetivo do Cruzeiro, quer dizer, teria que ganhar 2 jogos seguidos, e os times lá de cima não ganhar nenhum. Vamos ver se quarta-feira, contra o Guarani, que o Guarani também não vem bem no campeonato, o Cruzeiro consegue uma vitória. E quem sabe, de novo, tentar uma sequência de 2, 3 vitórias, que daria para ele uma posição melhor na tabela, tá certo? Um abraço a todos. Alô, amigos da Minas, boa noite. Uma bela noite dessa segunda para todo mundo. Vamos falar de Série A, Série B, Eurocopa, Copa América. E no final de semana começa a segundona Guarani estreia na vizinha Nova Serrana. Pessoal, volta em instantes. Então, meus amigos, de volta para falar da Série A, o Atlético Mineiro, que tem um elenco riquíssimo, mas também o time está muito quebrado, muitos jogadores ausentes por conta, é claro, o Galo tem jogadores com Covid, então são 6 desfalques: Nath, o Sacha, o Natan, o Marrone, o Dylan, o Mikael, você tem o Savino, a seleção sub-17, você tem 4 jogadores em Copa América: Alonso, Savarino, Vargas, Franco, e mesmo assim o Galo formou um time que de um papel muito bom, mas que perdeu ontem para a equipe do Santos Vila Belmiro 2-0. Então o Galo ontem foi Everson, Guga, Gabriel, aliás, Hever com Igor Rabelo, Arana, Alan, Zarate, Tietê, Johan, Hulk e Keno. Um timaço, mas de novo jogou mal, perdeu 2-0 para o Santos. Lembrando que o Atlético Mineiro vem de 3 jogos com 1 empate e 2 derrotas. Vamos lembrar que ele apenas empatou na antepenúltima rodada com o time da Chapecoense em Belo Horizonte, placar de 1-1. Ele foi ao Ceará, perdeu para o Ceará 2-1. E ontem na Vila Belmiro perdeu para o Santos 2-0. Então o Galo está muito mal colocado pelo dinheiro que tem, dinheiro que gastou. O Atlético Mineiro então faz uma campanha muito ruim. Apenas meio de tabela, 8º lugar, 10 pontos ganhos. Ok, Bragantino joga hoje, 8 horas, contra o Atlético de Goiás, lá em Goiânia. Se o Bragantino ganhar, já é líder com 14 pontos. Ele chega a 17 pontos. O que é que acontece? Coloca 7 pontos na frente do Atlético. 7. Então, amigo, a campanha do Galo, apenas 8º lugar, não é legal em hipótese alguma. Aliás, os grandes aí, exceção do Palmeiras, está no G4 com 13 pontos, um abaixo do Bragantino, o resto é só vexame, né? O Flamengo, embora com 2 jogos a menos, tem só 9 pontos, ok? Mas se perder, fica com 9, o Fluminense tem só 10, o Galo tem só 10, eles são o 8º, 9º e 10º lugar, o Corinthians é 11º com 9, o Internacional 9 é o 13º, você vai lá no rebaixamento, estão 2 grandes lá, São Paulo 4 pontos só, em 18 disputados, o Grêmio, ok, 2 jogos para fazer a mais, mas já são 3 derrotas do Grêmio e 2 pontinhos só. Então tá mal os grandes, estão mal os grandes. Vamos lá então para confirmar a rodada que foi a 7ª. Tivemos então no domingo de manhã, 11 da manhã, Juventude ganhou do Flamengo lá em Caxias com muita água, gramado enlamaçado mesmo, 1-0. O Fluminense empatou com o Corinthians 1-1 no Rio de Janeiro. O Grêmio de novo, né, 0-0 com o Fortaleza. O Grêmio não vence, são 2 empates, 3 derrotas, lanterninha com 2 pontos ganhos. O pior começo do Grêmio na história do futebol é esse aí. Então nós tivemos literalmente esse empate do Grêmio diante do Fortaleza. O Atlético do Paraná vencia a Chapecoense 2-1 e ele então estava sendo líder. Tomou gol no finalzinho, 2-2. O Santos fez 2-0 no Atlético Mineiro. O América vencia o Internacional, deixou empatar 1-1. O jogo foi até 60 minutos, foi 13 minutos de acréscimos, e o América, nesses 13 minutos,
pô, um quarto de um tempo, um sexto de um jogo inteiro. O Edenilson, jogador de linha, foi pro gol Internacional porque o Inter já tinha feito 6 substituições e o goleiro machucou. O América chutou uma bola para gol em 13 minutos. Também não quer, não tem jeito, né? 1-1. Não aproveitou o fato de um jogador a mais e um atacante no gol do Internacional. O Ceará, empate com o São Paulo 1-1 e o Sport empate com o Cuiabá 0-0. Vamos lembrar que hoje, então, a gente tem Atlético de Goiás e Bragantino, 8 da noite. Se o Atlético de Goiás ganhar, ele vai entrar no G4. Tem 10 pontos ganhos, ele entra lá e tira o Fortaleza, certo? Se o Bragantino ganhar, ele vai para 17 pontos, colocará 4 pontos na frente do Atlético do Paraná e do Palmeiras. Então o jogo é interessante para que um componente novo chegue ao G4 ou que o líder avance na sua caminhada rumo ao título, colocando então exatamente 4 pontos na frente do segundo colocado. Vamos lá para a classificação do finalzinho da resenha. O Bragantino joga hoje com o Atlético de Goiás, tem 14 para virar 17. Atlético do Paraná 13, segundo, o terceiro Palmeiras 13 e quarto Fortaleza 12. Tá o G4, hein? O campeão tá sendo o Bragantino. Atlético do Paraná, Palmeiras e Fortaleza formam o G4, o G6. O Bahia Quito com 11, o Santos é o sexto com 11. Aí a turma da Sul-Americana. O Atlético de Goiás tem 10. Se ganhar, ele entra lá no G4. Em oitavo, Atlético Mineiro com 10. Nono, Fluminense 10. Em décimo está o Flamengo, 2 jogos para fazer a mais, 9 pontos. 11º, Corinthians 9. 12º, Ceará 9. A turma, então, que está querendo chegar nesse bloco da Sul-Americana. Internacional de Juventude, 9 pontos. Ok. 13º, 14º. Mas o 15º é o Sport, com 4 pontos abaixo do Juventude Internacional. Ele, então, é 15º. Cuiabá, 2 jogos para fazer, tem 4. No rebaixamento, São Paulo, Chapecoense 4, América 3, a lanterninha é do Grêmio 2 pontos. Ou seja, essa briga do Z4 envolve o Sport com 5, Cuiabá com 2 já usar mais para fazer. Mas se perder os dois, fica com 4. 4 São Paulo, 4 Chapecoense, 3 América e 2 o Grêmio. E na ponta lá vamos ver se o Atlético de Goiás chega ou não no G4, ou se o Bragantino avança. A gente vai voltar na programação da Minas hoje para falar de Eurocopa, e amanhã tem Copa América, tem jogo importante hoje para definir o adversário do Brasil, deve ser o Chile ou o Paraguai, e então a gente segue nessa labuta. Vamos falar amanhã também do Guarani e dos mais 11 times que começam no final de semana a segundona de Minas Gerais para buscar vaga à primeirona. Grande abraço, boa noite, pessoal!